paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 5, com o seguinte tema: contra os falsos profetas. Texto áureo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Verdade prática: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Leitura bíblica em classe: Ezequiel capítulo 13, versos de 1 ao 10. Os tempos que antecederam o cativeiro de Judá, bem como os dias que seguiram, foram marcados pela influência nociva dos falsos profetas. Nos dias do profeta Jeremias, por exemplo, os falsos profetas anunciavam tempos de prosperidade, quando na verdade só restavam tempos de angústia e juízo, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 6, versos 13 e 14. Nos dias do profeta Ezequiel, os profetas diziam que Jerusalém e o templo jamais seriam destruídos, que o cativeiro duraria apenas algumas semanas e logo tudo voltaria ao normal. Essas mensagens impediam que o povo caísse em si mesmo e se arrependessem. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e vêm para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 13, versos 15 e 16. Em ambos os casos, a liderança de Israel optou em seguir os falsos profetas e em protegê-los. Ponto de número 1, sobre os profetas. Precisamos nos lembrar que os profetas do Senhor eram homens comprometidos com a verdade, que só falavam a palavra do Senhor e por isso mesmo foram terrivelmente perseguidos. Ao contrário, os falsos profetas falavam o que o povo gostava de ouvir, e por essa razão eram grandemente elogiados. O termo profeta: no Antigo Testamento aparece o termo hebraico nabi, que foi traduzido por profeta e tem o sentido de porta-voz. Também aparecem os termos roi e osé, que foram traduzidos por vidente. 1 Crônicas capítulo 29, verso 29, aparecem os três termos nabi, Roi e Osé. Outros termos para designar os profetas de Deus: mensageiro, em 2 Crônicas capítulo 36, versos 15 e 16. Embaixador, em Ageu capítulo 1, verso 13. Servo de Deus e do Senhor, 1 Reis capítulo 14, verso 18. 2 Reis capítulo 9, verso 7. Homem de Deus, em Deuteronômio capítulo 33. Os falsos profetas. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Profetizar falsamente em Israel era crime sob pena de morte, segundo a lei de Moisés. Curiosamente, não há uma palavra específica no texto do Antigo Testamento hebraico para falso profeta. Porém, ele é facilmente identificado pelo contexto. Foram os tradutores da Septuaginta que usaram a expressão pseudo-profetes. Lembrando que a Septuaginta foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, feita em Alexandria, do Egito, no ano 295 a.C. O apóstolo Pedro também empregou a palavra pseudo-profetes para os falsos profetas e pseudodidáscalos para os falsos mestres ou doutores, como lemos:
e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Ponto de número 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. A guerra espiritual que temos hoje originou-se do conflito entre o bem e o mal. A rebelião de Satanás é o lado oposto da criação perfeita de Deus. Hoje temos que escolher entre a verdade ou a mentira, entre a luz ou as trevas. Da mesma maneira como Deus envia os seus mensageiros com a palavra da verdade, Satanás também procura infiltrar os seus mensageiros com a mensagem do engano. Temos que depender do conhecimento da Bíblia e dos dons do Espírito Santo para discernir os espíritos. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1. Apresentação. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 3, verso 1 e 2. Deus declara que as visões e adivinhações dos profetas são mentiras. Deus não os havia chamado e não lhes deu suas mensagens, ainda que afirmassem serem profetas dele. Falavam mentiras, falavam de acordo com a sua própria imaginação, e sua inspiração era induzida por eles mesmos. O desserviço dos falsos profetas. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13, 3. Estes são chamados de loucos, em hebraico Nabal, que significa insensato, tolo. O Nabal é aquele que afronta a Deus, que zomba daqueles que confiam em Deus. As raposas do deserto. Ezequiel comparou-os a raposas que viviam como carniceiras no meio dos escombros desertos da terra. Preocupavam-se apenas consigo mesmos, não faziam nada para melhorar a situação e viviam à custa do medo do povo. Em tempos de crise, sempre há oportunistas religiosos vitimando o povo ignorante e fraco que procura segurança. Ezequiel também comparou os falsos profetas com trabalhadores que não conseguiram construir algo duradouro. A parede espiritual que havia protegido os judeus durante séculos havia caído e se transformado em ruínas, e profetas como Ezequiel e Jeremias tentavam reconstruí-la e fortalecê-la, proclamando a palavra e chamando o povo de volta a Deus. Mas os falsos profetas ignoravam a palavra de Deus e no lugar dela colocavam suas próprias mentiras, que Deus chama de cal. Eram como trabalhadores que caiavam uma parede fraca para dar a aparência de que era forte, pois prometiam paz quando Deus havia prometido destruição. Assim como viria a tempestade e a chuva, o granizo e o vento derrubariam o muro, e a ira de Deus destruiria Jerusalém, os falsos profetas e suas mensagens enganosas seriam destroçados. Um verdadeiro profeta diz às pessoas aquilo que elas precisam ouvir, mas um falso profeta diz aquilo que elas querem ouvir. Um verdadeiro servo de Deus constrói cuidadosamente sobre os alicerces sólidos e mantém as paredes bem conservadas, mas um mercenário constrói com descuido e cobre as suas obras com cal apenas para melhorar a sua aparência. Deus explicou como ele julgaria os falsos profetas. Ezequiel 13, verso 9. Primeiro, seriam desmascarados e perderiam a sua boa reputação no meio do povo. Segundo, perderiam sua posição de proeminência nos concílios de Judá. Deus os trataria como judeus que haviam perdido sua cidadania e, portanto, seriam privados do privilégio de voltar para a sua terra. Ao que parece, os falsos profetas de Jerusalém seriam mortos pelo inimigo
e os da Babilônia seriam deixados lá para morrer. Para o povo, os profetas enganadores davam falsas esperanças, mas para os profetas enganadores, Deus não dava nenhuma esperança. Ser chamado por Deus para transmitir sua palavra ao povo é algo muito sério. Assumir uma função de ministério sem ter sido chamado nem recebido dons para isso é arrogância. É inventar mensagens sem recebê-las do Senhor, isto é impertinência. Os falsos profetas do tempo de Ezequiel eram culpados dessas duas transgressões. A popularidade não serve de parâmetro para a verdade. A história mostra que aqueles que falaram a verdade com frequência foram rejeitados pela maioria, perseguidos e até mortos. Jesus usou a mesma figura de uma tempestade para advertir sobre os falsos profetas. Mateus 7, verso 1 e dos versos 5 ao 27. É fácil as pessoas dizerem Senhor, Senhor, mas não é fácil andar pelo caminho estreito e confrontar a multidão que está indo em direção contrária. Nos versos de 17 ao 23, Deus ordena que Ezequiel denuncie as falsas profetisas. O dom da profecia não é dado exclusivamente para homens. As Escrituras falam de várias profetisas: Miriam, Débora, a esposa de Isaías, Ulda, as filhas de Felipe, o evangelista. As mulheres judias que Ezequiel estava denunciando agiam mais como feiticeiras do que como profetisas. Praticavam artes mágicas que provavelmente haviam aprendido na Babilônia e que eram todas proibidas para os judeus. Confeccionavam amuletos mágicos que as pessoas podiam usar em várias partes do corpo e assim espantar o mal. Também liam a sorte e incitavam o povo a pagar por seus serviços. Assim como os falsos profetas estavam usando aquela situação de crise para benefício próprio, e se aproveitando da ignorância do povo. Essas mulheres não ajudavam as pessoas, mas sim as caçavam como a aves, a fim de pegar seu dinheiro. Contavam mentiras para o povo, não condenavam seus pecados e impediam-no de confiar no verdadeiro Deus vivo e de depender somente da sua palavra. Em vez de condenar o mal e recompensar o bem, acabavam com o bem e recompensavam o mal. Por meio de suas adivinhações, davam falsas esperanças aos perversos e condenavam os justos por um punhado de cevada e por pedaços de pão. Contudo, seu fim estava por vir. Deus as despojaria de seus amuletos e talismãs e levaria os judeus de volta para a terra, deixando essas mulheres perversas para trás para morrer em terra estrangeira. Veja o texto bíblico na linguagem viva, Ezequiel 13, 17 a 21. Filho do homem, acuse perante o povo essas mulheres que andam espalhando as mentiras do seu próprio coração. Profetize contra essas falsas profetisas e diga: assim diz o Senhor Deus, essas mulheres que vendem amuletos para colocar nos pulsos e no pescoço, que ensinam o povo a usar véus mágicos, armadilhas para destruir as vidas das pessoas, já estão condenadas. Vocês pensam que podem destruir as almas do meu povo e que conseguirão salvar outras almas do meu castigo a troco de um punhado de cevada ou de alguns pedaços de pão? Vocês me desonraram diante do povo. Vocês condenaram ao castigo eterno pessoas que não vão morrer e prometeram vida eterna e feliz a quem não vai receber. Vocês fizeram o meu povo acreditar nas mentiras que andam espalhando em Israel. Por isso, o Senhor diz: eu destruirei os amuletos e véus mágicos que vocês usaram para escravizar as pessoas. Libertarei os prisioneiros de sua magia negra e acabarei com seus encantamentos. Rasgarei as redes e livrarei as almas que vocês pensam que prenderam. Estas almas livres como pássaros nunca mais serão enganadas, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ponto de número 3, sobre a geração das mensagens falsas. O profeta no Antigo Testamento. O verdadeiro profeta era identificado como sendo servo do Senhor, ou mensageiro de Deus. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje,
enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Jeremias 7:25. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 15. Os profetas de Deus sempre foram desprezados e perseguidos, tanto pelo povo como pelas autoridades religiosas de seu tempo. O Senhor Jesus disse que não seria diferente ao nosso respeito. Ele afirmou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Perguntou o jovem Estevão aos líderes religiosos de Jerusalém: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Atos 7:52. O povo de Deus sempre tem sido destratado pelo mundo. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Ele disse: falsos profetas, vocês nada fizeram para corrigir os defeitos do povo de Israel. Não ajudaram a levantar o muro da obediência a Deus para Israel escapar à ruína quando o Senhor vier castigar. Pelo contrário, só espalharam mentiras e visões falsas, dizendo ao povo: o Senhor diz, quando eu nunca lhes mandei dizer uma palavra ao meu povo, e vocês ainda esperam que eu cumpra o que eles dizem? Por acaso não foram visões falsas, não foram adivinhações mentirosas que vocês anunciaram ao povo dizendo: o Senhor avisa que, quando não fui eu quem falei? Ezequiel 13, de 5 a 7. Os falsos profetas desencaminhavam o povo com notícias falsas sobre a pessoa de Deus, sobre os assuntos políticos, militares e administrativos da nação. É muito perigoso usar o nome de Deus para inventar mentiras e dar falsas instruções. Muitas pessoas se acham escandalizadas com o Evangelho, exatamente por conta de mensagens absurdas que jamais se cumprirão. Por causa de ensinos e promessas que negam o caráter de Deus e por orações ditas proféticas que pretendem colocar Deus na parede. Um absurdo. Tudo isso não passa de embustes criados pelos enganadores que vêm até nós vestidos de ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo aos Coríntios 11, de 13 a 15. A ira de Deus contra os falsos profetas. Desde o Antigo Testamento, o Senhor vem alertando aos falsos profetas quanto à vinda do seu juízo. Nos dias de Jeremias, o Senhor advertiu: porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como veredas escorregadias na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu insensatez. Profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, eles farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Jeremias 23, de 11 ao 15. Nos dias de Ezequiel o Senhor falou: visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, portanto não tereis mais visões vãs, nem mais fareis adivinhações,
Mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 13, 22 e 23. No Novo Testamento, o Senhor diz: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. 2 Pedro 2, 17 e 19. Vamos para a conclusão. O apóstolo Pedro deixa claro que os últimos dias serão marcados por uma forte proliferação de falsas doutrinas, especialmente daquelas que negam a centralidade de Cristo no plano da salvação. Somados a isto, surgirão pregadores avarentos que farão negócios com a graça de Deus dentro da casa do Senhor, explorando as ovelhas e usando o ministério para a obtenção de lucros materiais. A ordem de Cristo para esses últimos dias é: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. A razão por que há tanta demonstração na Bíblia sobre o perigo do engano é que ele provém do diabo. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Portanto, estejamos atentos e em total dependência de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.